Olá, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do trabalho de parto. Mas antes da gente falar sobre as fases do trabalho de parto, é necessário que a gente compreenda um pouquinho sobre a idade gestacional do bebê e o que está acontecendo no corpo da mulher. Então, uma gestação, ela pode cursar normalmente até 42 semanas. E a partir de 37 semanas até 42 semanas de gestação é o período em que a gente considera chamado a termo, ou seja, nesse período o bebê pode nascer. Alguns vão nascer com 37 semanas, alguns vão nascer com 38, alguns vão nascer com 40, alguns com 41 e há um grupo bem pequeno de bebês que vão nascer próximo às 42 semanas. Então, quando o bebê está pronto para nascer, o trabalho de parto vai se iniciar. E isso pode acontecer de várias formas. Então vão ter mulheres que vão iniciar o trabalho de parto com contrações, o corpo dela vai mostrar alguns sinais, por exemplo, ela pode perder o tampão mucoso, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco. Ou tem mulheres que a bolsa vai romper antes do trabalho de parto, e o trabalho de parto vai se desencadear na sequência. Enfim, como o parto, ele não é uma receitinha de bolo pronta e vai acontecer igual para todas as mulheres, cada uma vai ter a sua história e cada bebê vai ter seu tempo e cada experiência vai ser diferente de mulher para mulher. Então, vamos pensar que se a mulher está no período de termo, né, entre ali 37 e 42 semanas de gestação e o trabalho de parto começou, a gente tem algumas fases desse trabalho de parto que as mulheres podem compreender o que está acontecendo no corpo delas nesse momento. Então, algumas mulheres podem perder o tampão mucoso, que é uma secreção que veda a parte interna do colo do útero. Digamos que o colo do útero tenha esse desenho aqui da minha mão, formando como se fosse um cilindro. Então, no trabalho de parto, ou antes do trabalho de parto, quando o colo do útero ele começa a se abrir, né, ele tá fechadinho e ele começa a se dilatar, essa secreção que tá protegendo e que tá vedando o orifício interno do colo do útero, ela pode extravasar pela vagina e se apresentar para a mulher, às vezes na calcinha e às vezes no papel higiênico. E ela pode vir de várias formas. O tampão mucoso, ele parece uma clarinha de ovo, né? Tem pessoas que assemelham a apresentação dele como um catarrinho, também pode ser, mas a clara de ovo, ela dá uma comparação bem fidedigna com a forma como que ele é. Então, muitas vezes ele pode vir transparente, o que não significa muita coisa em relação à proximidade do trabalho de parto. Ele pode vir bem amarelado, ele pode vir marrom e ele pode vir com filamentos de sangue também. Normalmente, quando o tampão mucoso se apresenta com filamentos de sangue, é um sinal que o trabalho de parto está próximo. E quanto tempo seria esse próximo? A gente só vai saber quando o trabalho de parto realmente desencadear. Ele pode acontecer 1 dia depois, 2 dias depois, 5 dias depois, até 1 semana depois. Mas, em média, as mulheres que apresentam tampão mucoso com filamento de sangue vão estar parindo aí dentro de 24 a 48 horas. Esse é um sinal que pode aparecer durante o início do trabalho de parto. A bolsa também pode se romper antes do trabalho de parto desencadear e na sequência dela ter sido rompida espontaneamente, o trabalho de parto acontecer e as contrações virem ali presente, dando o início desse trabalho de parto. Como pode acontecer também do trabalho de parto começar com as contrações uterinas e a bolsa romper durante o trabalho de parto. Ou também pode ser que ela nem se rompa. Tem muitos bebês que nascem dentro da bolsa. Não é um fator necessário que precisa acontecer para que o parto aconteça. Diferente do que às vezes mostram as propagandas, as novelas, a mídia. A bolsa rompeu, preciso sair correndo para o hospital ou tudo. Não precisa. Se a bolsa rompeu, simplesmente comunica a tua equipe que vai te atender ou o médico que está te acompanhando, a enfermeira obstétrica, a parteira, enfim, é só um achado clínico importante, porém não é um sinal de desespero que precisa sair todo mundo correndo por conta da bolsa que rompeu. E aí a gente entra nas fases do trabalho de parto, né? Então, alguns dias antes do trabalho de parto, existe uma fasezinha que a gente chama de aquecimento para o parto. O que seria isso, né? Aqueles dias que antecedem o parto, em que a mulher muitas vezes demonstra algum sinal de excitação e ansiedade.
Sabe aquele guarda-roupa que você não olha para ele há muito tempo? Pode ser que naquele dia a mulher sinta aquela necessidade de limpar, organizar, movimentar, mexer no armário, mexer na despensa, sair para comprar algumas coisas para o bebê. Então, esse sinal de antecipação, ele se faz presente em muitas mulheres, mas elas vão às vezes ter reconhecimento disso depois que o parto acontece. Aí a gente entra na fase de dilatação, que o parto, as fases do trabalho de parto, ele é dividido em 4 fases. Então a gente tem a fase de dilatação, que nós temos aqui a fase latente e a fase ativa. A gente tem a fase de expulsão, que é o nascimento, né, do bebê. A gente tem o período, a fase de dequitação, que é o nascimento da placenta. E a gente vai ter a 4ª fase, né, que também é o período de Grimberg, aquela primeira e segunda hora após o nascimento do bebê. Então, na fase de dilatação, a fase que se apresenta primeiro, normalmente é a fase latente. Nessa fase, as mulheres, elas já têm contrações uterinas. As contrações, elas não são ritmadas, elas são pouco dolorosas e a mulher costuma lidar muito bem com elas. Essa fase, ela pode durar dias. Então, eu posso começar o meu trabalho de parto e ficar em fase latente 2, 3, 4, 5 dias, até que o trabalho de parto realmente desencadeie e eu passe, então, para a fase ativa. Na fase latente, que é essa fase inicial, né, quando o processo está acontecendo, as contrações, por elas não terem ritmo, elas podem vir no intervalo de 5 até 20 minutos de diferença, né, um para outra, e as contrações, elas são consideradas de baixa intensidade, ou seja, vão ser aquelas contrações que têm ali uma duração de 30 até 60 segundos, e nesse momento, a mulher, ela tá muito presente, ela tá comunicativa, ela tá conversando, ela tá ali querendo interagir com quem está perto dela. O que a gente pode fazer nessa fase para ajudá-la? Incentivá-la a descansar, a poupar energia para que ela esteja muito bem, tanto nutrida quanto descansada, para quando as outras fases do parto se apresentarem. Na sequência da fase latente vem a fase ativa. Então, nessa fase ativa, a gente já tem ali a dilatação do colo do útero, né, que já está se abrindo, ele começa afinando para as mulheres que vão parir a primeira vez e ele começa a se abrir, né, os processos de dilatação que a gente fala, 1 centímetro, 2 centímetros de dilatação, e nessa fase ativa a mulher ela tá com 6 centímetros de dilatação ou mais. E o padrão das contrações já vão estar diferentes também nessa fase. Na fase ativa, ela já tem assim um ritmo de contração mais próximo uma da outra, normalmente ali entre 2 a 4 minutos de intervalo entre uma contração e outra, e as contrações elas vão estar durando em média de 45 a 60 segundos. Elas são mais doloridas e elas vão exigir que a mulher, no momento da contração, fique mais voltada para dentro. Porque diferente da fase latente, que ainda as contrações não estão exigindo tanto da mulher, ela vai estar interagindo normalmente com quem está perto dela. Na fase ativa, ela já começa a ficar um pouquinho mais internalizada, fechando os olhos, sentindo tudo que o corpo dela está necessitando naquele momento. E ela já tem ali, normalmente, no mínimo 6 centímetros de dilatação do colo uterino. A bolsa pode estar íntegra ou a bolsa pode estar rompida, ela pode ter apresentado tampão mucoso ou pode não ter apresentado. E como que a gente pode ajudar a mulher nesse momento? Oferecendo palavras de confiança para ela, que ela é capaz, que ela vai conseguir viver com magnitude, com muita grandeza essa experiência do parto. A gente pode incentivá-la a descansar entre uma contração e outra, oferecer massagem, oferecer um banho quente, oferecer alimentos que sejam nutritivos para ela, se ela tiver com um desejo de se alimentar, oferecer bastante líquido para ela também. Então, a mulher que ela tá parindo, ela tá num outro estado de consciência. O que elas deveriam, na verdade, serem orientadas durante as consultas pré-natais é que, no momento do trabalho de parto, que elas não precisem se preocupar com nada, que elas simplesmente vivam a experiência, se entreguem para essa experiência. E as pessoas que vão estar junto com ela, assistindo a esse parto, é que vão olhar e vão compreender se realmente ela precisa de alguma coisa ali naquele momento. Então, a mulher que está numa fase ativa de trabalho de
parto, onde as contrações estão mais fortes, elas podem receber massagem, elas podem receber um banho quente, elas podem receber alimento, elas podem receber várias coisas que podem ser combinadas antes. Então, você estando gestante, você pode fazer um plano de parto com a sua enfermeira obstétrica, com a sua doula, com a sua médica obstétrica, a médica obstetra, colocar nesse plano de parto as suas preferências para que no dia a gente possa compreender as suas necessidades. Então, você não precisa ficar durante o trabalho de parto dizendo aquilo que você quer, a menos que seja necessário, mas a gente vai fazer essa leitura do que o teu corpo pede para você e você vai ouvir, e na gente que tá de fora, como que a gente vai poder te auxiliar nesse momento. Então, nessa fase ativa de trabalho de parto, é uma fase que muitas mulheres relatam como uma das fases mais dolorosas, então a gente usa de recursos assim para fazer com que essa dor seja ressignificada e transformada de outra maneira. Aí, da fase latente, a gente passou para a fase ativa, da fase ativa a gente passa para a fase de transição. E essa fase de transição talvez seja uma das mais desafiadoras para você no momento do teu parto. É aquela fase aonde você está quase com dilatação completa. A dilatação está quase se completando dentro do teu corpo e o bebê está se encaixando já para escorregar pelo canal vaginal. Nesse momento, as contrações elas já vão estar mais pertinho uma da outra, em média entre 1 minuto e meio, 2 minutos. As contrações vão estar durando em média de 60 a 75 segundos na fase de transição. É uma fase que vai te desafiar, é uma fase que muitas vezes as mulheres duvidam de si mesma. Puxa, será que eu vou dar conta disso aqui? Será que eu vou sair disso aqui viva? Será que eu vou conseguir atravessar esse lugar dentro de mim mesma? E sim, você vai. O que você precisa fazer nesse momento é confiar nos teus instintos e confiar naquilo que o teu corpo está pedindo para você fazer. E as pessoas que vão estar contigo nesse momento, elas vão respeitar a fisiologia do teu parto e vão reconhecer se você está precisando de algum auxílio ou não. Puxa, você está na transição. Normalmente as mulheres nessa fase, elas não querem toque, elas não querem massagem, elas não querem nada, elas querem tranquilidade, mas elas não querem ficar sozinhas. Então, ficar na presença de pessoas que te deixam seguras vai ser bem importante nessa fase de transição. Então, a gente passou pela fase latente, a gente passou pela fase ativa, a gente falou um pouquinho da transição e a gente entra agora na fase do período expulsivo, que é quando o bebê já tá ali no canal vaginal, a dilatação já se completou e ele já vai estar muito próximo de estar no lugar aonde ele deve estar, que é o teu colo, que é no teu acalento, que é sentindo a tua pele agora de um outro lugar, né, no lado de fora aqui nesse mundo extrauterino. Então, na fase, no período expulsivo, né, nessa fase que tá ali quase se finalizando o parto, as contrações elas vão aumentar um pouquinho de intervalo. Se na transição as contrações estavam muito próximas uma das outras ali entre 1 minuto e meio, 2 minutos, agora ela vai ter um intervalinho um pouquinho maior, entre 3 a 5 minutos, e elas são mais longas. Então são aquelas contrações que podem durar ali de 75 até 90 segundos. Lembrando que esses dados de tempo de contração e tudo, eles são dados que olham assim as mulheres como um todo, mas a gente sabe que nem todas vão apresentar esse padrão de contração. Cada mulher vai ter a sua história, vai ter a sua experiência com aquele parto e com aquele nascimento. E aí, voltando para o período expulsivo, a mulher vai sentir o que a gente chama de círculo de fogo, que é quando a vagina, né, a vulva, ela começa a se abrir num formato de um losango, assim como vocês podem ver na minha mão, e a cabecinha do bebê começa a se apresentar. Nesse momento, vocês podem se tocar, vocês podem se sentir, vocês podem pedir para o companheiro de vocês ou quem esteja ali a hidratar a região do períneo com um olhinho quente ou uma compressa quente que vai te trazer um pouquinho de conforto. Porque nessa fase do período expulsivo, quando o bebê tá coroando, tá quase saindo, né, fazendo esse movimento aqui do canal vaginal, as mulheres relatam muita ardência nesse período expulsivo, que é o que a gente chama de círculo de fogo. Então, no círculo de fogo, se alguém puder hidratar e cuidar um pouquinho desse períneo, vai ser muito bom. E aí, o bebê vai nascer, né? Ele começa a coroar, gradativamente ele vem vindo devagar e você pode controlar a sua respiração, se você conseguir controlar alguma coisa nesse momento, porque o parto ele é uma experiência muito incontrolável, muito singular, intransferível, mas nesse momento você pode simplesmente focar e respirar com a tua vagina. E é fazer esse movimento de
respirar com a vagina para que você não tenha nenhuma rasgadura ali no período expulsivo. E quando o bebê nascer, ele vem diretamente para o teu colo, né? Então essa seria a segunda fase do parto. E aí a gente tem ainda o nascimento da placenta, porque o bebê já está no teu colo, você já passou pelas fases do trabalho de parto, mas a gente tem essa terceira fase, que é a fase do nascimento da placenta.